Olá, estamos começando aqui o nosso Ponto de Vista, sempre ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, que é uma tradição, né? No debate político e na discussão dos temas importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, o meio ambiente, o turismo, a área portuária, não é? Os assuntos importantes do Porto, que é responsável aí pelo giro econômico que nós temos aqui pela região metropolitana, não só na cidade de Santos, educação, saúde, não é? Segurança pública, os assuntos que a gente acaba se acostumando aqui no nosso dia a dia e, claro, um espaço sempre importante, sempre aberto para o debate, para a discussão dos temas de interesse nacional e que são muitos, se sucedem, coisas completamente fora do contexto continuam a acontecer, não é? Quando entram em campo os filhos do presidente Bolsonaro, né? Os bolsominions. Ontem foi o 02 que foi para o Twitter colocar sob suspeita a atuação do GSI, né? O Gabinete de Segurança Institucional, que é comandado pelo general Augusto Heleno, fazendo uma correlação com o Aerococa, né? O avião reserva, que fazia parte da comitiva do presidente Bolsonaro em direção ao Japão e em relação à prisão, né, do piloto, ou copiloto, enfim, lá na Espanha. Agora, recentemente, tem uma matéria sobre o UOL, dizendo que o cidadão tem uma vida simples, né, e, portanto, é difícil configurá-lo, né, taxá-lo de traficante, né? Um traficante ganha muito dinheiro e acaba ostentando um pouco mais, o que parece que não é o caso desse cidadão. Bom, tem pano para manga aí, se é que vão levar adiante essas investigações, né? Muito bem, lembrando que temos sempre uma reprise aqui no Ponto de Vista, a partir das 20 horas, para você conferir também. Porto, assunto sempre importante, não é? Eu disse que é a famosa mola propulsora, não é? Da economia da cidade, da região metropolitana, e é verdade. Para debater e discutir assuntos ligados à área portuária, com prazer a gente recebe mais uma vez o nosso Fabrício Pierdomênico, que é um consultor portuário, foi diretor da Codesp, tem muita experiência nesse assunto. Tudo bem, Fabrício? Prazer recebê-lo. Tudo bem, Boturão, Marcos, Wagner, ao telespectador, a minha saudação e esperamos um bom debate, um bom programa. Com certeza teremos. Fernando Wagner Chagas está com a gente aqui nesta edição do Ponto de Vista para participar e colaborar com a gente mais uma vez. Tudo certo aí, Chagas? Tudo certo, olá amigos, um abraço a todos, especial nos telespectadores, né? Eu vendo hoje o Fabrício, que conheço há 30 anos, aliás, quando o Fabrício foi assessor da Secretaria de Finanças, foi a primeira pessoa a me dar uma oportunidade, né, como chefe de seção. E lá nós debatíamos muitas finanças, né, muitas, né? E hoje eu vejo esse debate voltar. Esse debate hoje está na Previdência, né? Vai ter a votação do relatório na Comissão Especial e todo mundo diz que é a panaceia, a reforma da Previdência. Não sei se o Fabrício concorda. Só a reforma da Previdência não vai resolver. Nós já debatíamos isso há 30 anos. Não? O Brasil precisa de muitas reformas. Reforma tributária, que nós fizemos na Prefeitura de Santos, na época do governo da Thelma de Souza. O secretário era o Fábio Barbosa, o assessor era o Fabrício Pierdomênico. Falo também numa reforma orçamentária, falo num bom ambiente de negócio e falo também em segurança jurídica. Fabrício, enquanto não resolvemos esses 5 problemas que nós já debatíamos há 30 anos, não vai ter recuperação do Brasil assim tão fácil como as pessoas pensam, que basta a reforma da Previdência e o Brasil vai entrar numa era de crescimento. Eu tenho uma visão diferente. Precisamos de muitas reformas, inclusive reformas microeconômicas. Um abraço a todos e depois vamos falar um pouco de Porto, que é importantíssimo para a cidade de Santos. Muito bem. Marcos Santana lá na ponta, sempre atento às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação, que é também muito importante aqui com a gente. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar Boturão, você lembrou do tumulto provocado pelo filho do Jair Bolsonaro, com um grupo importante de apoio ao governo dele, que são os militares, e agora um outro grupo muito importante, que ajudou muito na vitória do Jair Bolsonaro, está se rebelando contra ele, que são os policiais. Agora há pouco, acabaram de fazer um protesto no Congresso Nacional contra o que eles consideram uma traição de Jair Bolsonaro em relação à reforma da Previdência Social, que essa categoria não está sendo atendida, eles cobram a promessa de campanha de Jair Bolsonaro de atender a categoria e estão fazendo um protesto nesse momento no Congresso Nacional. Vai atender a todo mundo, não vai atender a ninguém, vai ser um desastre completo. É o tal negócio, né? O preço
das promessas, e, como dizia o Lula, não é? Lula dizia as falácias que ele dizia, não, né? Que você pode, como oposição ou como quando você é candidato, você pode fazer, né? Mas no poder não, mas no né? poder você não pode. Evidentemente, no poder tem que fazer conta, tá? Um ministro de um lado, outro ministro do outro, né? Fazendo planejamento, o Banco Central, todo mundo ali na frente, dizendo não dá. Agora, como é que vai se virar com um barulho desse? Né? Pois não, Santana? E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise, como a gente sempre diz aqui no Ponto de Vista, que termina às 14h30 até começar a reprise às 8 da noite. Sabe Deus o que pode acontecer. Já tem essa confusão aí registrada pelo Marcos Santana no Congresso Nacional. Os deputados federais, não sei se tem senadores também, né? Que são policiais, que vêm das forças policiais, tanto da civil quanto da polícia militar, enfim, bravos aí. E por falar em civil e militar, agora está viralizando aí, ou viralizou um vídeo do delegado Valdir, né? Acho que é líder ainda, né, do governo, né? É líder do governo não Bolsonaro continua, ainda, não. Não sei até quando, mas não continua. Assistam com atenção ao vídeo do deputado Valdir, né? O que ele faz, né, com as mãos, né? Durante as respostas que ele não consegue dar aos questionamentos dos repórteres. É algo realmente de impressionar, né? Vamos ver o que vai dar nisso. Bom, Fabrício, em relação a esse tema, você que é também experiente na área de finanças, não dá para agradar todo mundo, né? Durante a campanha, o cara fala para todo mundo, não é? Tudo vai dar certo. Depois da campanha... Butrão, estão colocando um peso enorme na questão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é importante, evidentemente. Todos nós sabemos que alguma coisa precisa ser feita em função, inclusive, da longevidade das pessoas. As pessoas hoje conseguem viver 80, 85 anos tranquilamente. Então, é preciso pensar nessa conta, olhar com muita atenção, que alguma coisa precisava ser feita, precisava. A gente já discutiu em outros programas aqui, os privilégios precisam ser atacados, aquelas coisas todas. Ela é importante, mas ela não é a única coisa que precisa ser feita, como muito bem disse o Wagner no seu início, na sua preleção aqui com relação à nossa bancada. Por quê? O Brasil precisa ter, sim, uma política para estancar o seu déficit, ou seja, precisa gastar menos do que arrecada, ponto. Agora, nem isso, a melhor forma de você melhorar o ambiente econômico é, ao mesmo tempo, produzindo mais, criando políticas para o crescimento econômico sustentável, de um lado, e do outro, ser o condutor, o líder de um país, fazendo com que boas notícias possam criar um ambiente propício aos bons negócios. As pessoas precisam acreditar que o governo está no caminho certo. No último programa que nós tivemos aqui, Wagner, eu falava que este ambiente é fundamental para a economia. A economia precisa de boas notícias. Os atores econômicos precisam acreditar que o país vai crescer. A confiança. Precisa confiar. E lá pra cá, lamentavelmente, nesses 6 primeiros meses que a gente viu, foi uma confusão atrás da outra. Diga-se de passagem, quem faz as confusões não é nem a oposição, é a própria situação. Então, assim, ou estanca de uma vez essas confusões, começa a dar boas notícias, como foi a semana passada, né, a União Europeia e o Mercosul juntos. Isso aí sim gera um ambiente, uma expectativa positiva para a economia. Agora, sem reforma tributária, reforma política, reforma da lei orçamentária, reforma da lei de licitações, reforma administrativa, sem isso, não só a economia não vai crescer, assim como até a boa notícia da semana passada pode virar uma má notícia. Fabrício, só uma observação, esse acordo que é muito importante para a economia do Brasil, a economia do Mercosul, para a economia global,
é bom registrar que isso aí não é um louro para Jair Bolsonaro, é um acordo que vem sendo costurado desde 1995, portanto passaram por vários governos, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Michel Temer também, e agora foi sacramentado Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, é uma construção coletiva, é uma coisa para o país, não é uma realização deste governo que acabou de tomar posse. Isso é uma política de Estado, que vem passando de presidente para presidente. E vai ter que continuar, porque os efeitos disso só daqui a 10 anos. Os efeitos na prática, para a minha vida, para a sua vida, para a vida do telespectador, vai demorar ainda mais 10 anos. Então, é uma política de Estado que começou em 95, deu um pontapé inicial em 99 e 20 anos depois estão assinando, mas essa assinatura não termina e não esgota o processo. Né? Daqui ainda tem muito chão para andar, tem muita coisa a ser feita. E no país, principalmente, porque se a gente não estiver preparado, a economia não estiver preparada, a nossa indústria não estiver preparada, aquilo que é uma boa notícia pode virar uma má notícia. Eu queria aproveitar esse gancho também para dizer o seguinte, né? O Santana fazer essa colocação não é mentira, é verdade. Mas aí você abre espaço também para aqueles antilulistas, antipetistas, né, que cansaram de dizer que o Lula fez um bom governo nos primeiros 5 anos, porque o Fernando Henrique amassou o barro 4 anos antes e entregou o país em boas condições para ele. Então, o Bolsonaro pelo menos quase que atrapalhou, mas não atrapalhou, deu tudo certo, também tem os méritos, né? Vamos dar os méritos a todos eles, né, contar a história de cada um. Mas o Bolsonaro tem os méritos também por ter feito o acordo, que é contestado pelo ex-chanceler do governo Lula. Celso Amorim. Celso Amorim. Celso Amorim deu uma entrevista recentemente dizendo que o momento é inadequado, Fabrício. Você acha que é? Porque o Brasil vive um momento ruim, economicamente ruim, desemprego em alta, a economia não reage de maneira nenhuma, e a Argentina é uma tragédia econômica gigantesca, mais uma vez, né? Volto a dizer, se os efeitos práticos dessa União Europeia com a Mercosul fosse amanhã, talvez a gente fosse pego num mau momento. Acabava a indústria brasileira. Agora, como isso ainda leva tempo, nós temos, volto a dizer também, os efeitos práticos vão demorar pelo menos uma década para poder chegar aqui no dia a dia de cada um de nós. Tem uma série de coisas, por exemplo, cada país membro da União Europeia, nos seus respectivos congressos, tem que aprovar isso. São 28 países. Os 4 países aqui da América do Sul também têm que fazer o mesmo. Ou seja, cada governo vai ter que lidar com o seu congresso e convencê-los de que existe aí, sim, um bom negócio. Quando a gente vai lá para a velha Europa, nós temos resistências. Então, não vai ser fácil. Por exemplo, os agricultores franceses já estão esperneando. Espera aí, como é que vai ser isso? Né? Ao mesmo tempo, se a nossa indústria não tiver com reformas estruturais ou em andamento ou concretizada, nós vamos ser engolidos pela indústria alemã. Por exemplo, você acha que dá para competir com a indústria alemã? O Brasil consegue competir com a indústria alemã? Nós vamos gerar emprego lá fora. Eu sou favorável, o Fabrício sabe disso, eu sou favorável a essa união, Mercosul, só que demanda tempo, tem que ratificar ainda, e para o europeu ratificar, principalmente França e Alemanha, tem que respeitar o meio ambiente, demarcação de terras indígenas, senão a Alemanha e a França não ratificam, e tem que passar por um processo de adaptação da indústria brasileira. Se o Brasil não... E o Fabrício conhece bem isso, né? O nosso comércio exterior, ele não é competitivo por vários motivos. Custa o Brasil. Logística, estradas, tributação. Se a gente não fizer essa reforma tributária que pelo menos diminua a carga da nossa indústria para competir com o pessoal lá fora, Fabrício, nós somos engolidos. Por isso é um processo lento. Não é no dia seguinte, na segunda-feira, que o Brasil vai vender para a Europa e a Europa vai vender para o Brasil. Não é assim. Leva um tempo muito longo e um tempo, Fabrício, que eu vejo, para que o Brasil estimule a nossa indústria a se adaptar à nova realidade mundial. Nós vamos também precisar, no meu modo de entender, melhorar muito a nossa educação, para que a gente tenha condições de competir em termos de tecnologia com a Europa, e principalmente eu vejo uma reforma tributária necessária para a gente diminuir, pelo menos, a burocracia, as obrigações acessórias, que pesa muito no empresário nacional. O Trump não foi consultado sobre esse acordo?
O Trump é o principal articulador desse negócio. Eu vou dizer por quê. Porque o Trump, ao fazer uma política agressiva de proteção ao mercado local, ele não só agride a China, com todas as confusões, como agride a Europa. A Europa está passando o seguinte recado para o Trump: se você não quer, tem quem quer. Tem quem quer. Aqui, estou fazendo e estou formando um mercado mundial que significa 25% do PIB mundial. Juntando a Europa com a América Latina, com a América do Sul, com os 4 países da América do Sul, nós temos 25% do PIB do mundo fazendo trocas de mercadoria entre eles, e nós temos 10% da população mundial fazendo troca de mercadoria entre eles. É um senhor mercado respeitável do ponto de vista do peso na economia mundial. São pesos diferentes. A Europa tem um peso maior, a América do Sul um peso menor. Temos 10 anos aí para se preparar. Temos 10 anos entre toda a burocracia. É por isso que não pode ser uma política de governo, tem que ser uma política de Estado. E os últimos 20 anos precisam ser valorizados, mas os próximos 10 mais valorizados ainda. Porque ou a gente se prepara, ou aquilo, volto a dizer, que é uma boa notícia, pode virar uma má notícia. Aquilo que a indústria brasileira tem hoje pode perder. Temos que ser competitivos. Dizem que, quando uma economia é estressada na competitividade, a menos competitiva tende a igualar o nível. Agora, isso aqui é o Brasil, e tudo que passa abaixo dos trópicos é tudo diferente. Então, há que se ver e há que se pensar com muito cuidado o que será feito nos próximos 10 anos. Essas reformas aí que vocês colocam, uma delas passou no governo Temer, que foi a reforma trabalhista, né? Até bati aqui muitas vezes, foi a reforma muito pouco debatida, muito pouco discutida, com habilidade, né? Vamos chamar de habilidade, né, do presidente Temer na época, né? E conhecimento dos corredores do Congresso. Ele aprovou a reforma trabalhista, toque de caixa, que desagradou um mundo de gente por aí, né? Agora, estamos vivendo essa situação difícil da reforma da Previdência, a tributária também tem que sair. A tributária eu né? vejo fundamental. A política não entra nessa, reforma política, não? Aí é uma questão mais econômica, né? Mas a política também é interessante, porque a política, o resultado de uma eleição, ela interfere na direção econômica. O que eu vejo de dificuldade na tributária, e o Fabrício sabe disso, eu sou favorável apenas a 4 impostos. Sobre circulação, que é o ICMS, ISS e IPI. Sobre a renda, imposto de renda. Sobre a propriedade, IPTU e IPVA. E um tributo regulatório, comércio exterior. Só que é tão difícil passar uma reforma tributária que eu, mesmo sendo favorável a uma reforma tributária, eu, como trabalho na Secretaria de Finanças do município de Santos, eu não vou querer abrir mão do ISS. 65% do ISS do município de Santos vem da atividade do Fabrício, a atividade portuária. Agora, acha que eu, mesmo defendendo conceitualmente essa reforma tributária, se eu for defender, eu vou defender o município de Santos. Eu não vou perder a gestão do ISS do município de Santos, que é o melhor tributo que tem no município de Santos, é o tributo que tende a ser o melhor do Brasil. Eu vou abrir mão da minha gestão, do meu ISS, para defender um conceito, uma tese que eu tenho em prol da reforma tributária? Por isso eu acho muito difícil, Fabrício. E essa discussão que eu tenho do ISS, os estados terão do ICMS. Então fica muito difícil, é uma reforma tributária. É uma discussão longa e nós precisamos de uma reforma tributária para ser minimamente competitivo com o mundo exterior. A gente tem aqui algumas informações, por exemplo, essa do 92%, não é, de redução de tarifas de alguns produtos nos próximos 10 anos, como o Fabrício colocou aqui, isso pelo lado da União Europeia. 72% de outros produtos exportados pelo Mercosul. Só lembrando, Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Exatamente. Né? O Chile tem uma linha de negociação diferente, né? Tem, inclusive com o próprio Estados Unidos. Com o próprio Estados Unidos também, né? Mas é mais ferro, basicamente isso, né? O Chile sempre foi um grande exportador de cobre. Cobre, né? Cobre. E frutas também, né? Frutas também. Pescados, vinhos. É curioso, né? Porque é um país bem menor, né? Muito mais equilibrado economicamente, uma situação econômica bem diferente da nossa,
O chileno vive muito bem, a economia continua bem equilibrada, né? Mas é um país pequeno que talvez pudesse encorpar aí o Mercosul, né? Mas não, O seu não há opinião do interesse, né? Fabrício, não tem interesse, ele prefere essas negociações bilaterais, como tem com os Estados Unidos muito bem, né? Só estendendo o raciocínio, Fabrício, você conhece bem. Quando você fala, o Trump se isola, a Europa busca o Mercosul, mas a Europa também busca a China. E o Japão. E o Japão. Aliás, qualquer hora, Japão e China vão falar a mesma língua. E o Brasil, nessa situação, principalmente de investimento, não seria interessante também dialogar com a China? Ela dialoga, né? A gente sabe que a China é o nosso maior parceiro comercial, seja porque compra a nossa soja, seja porque traz recursos para o país, na área de investimento. É o nosso maior, nós somos superavitários com a China, né? Então, a China é a China, né? Estados Unidos é Estados Unidos. São dois grandes mega atores, são os dois maiores PIBs do mundo. A grande diferença é que a China ela é mais agressiva. Apesar de comunista, ela é liberal do ponto de vista das relações econômicas. Ela quer dialogar com o mundo inteiro. E ela quer fazer parcerias com o mundo inteiro. Então, o Brasil tem um grande parceiro, que é a China, deve manter isso. E se fortalece na medida que também dialoga com a Europa. Então, o Brasil não pode e não deve jamais seguir essa cartilha do isolamento, né? O Brasil precisa sempre estar aberto e trazer novos parceiros. Não pode esquecer os parceiros menores. África e o mundo o mundo arábico, de uma forma geral, também são parceiros importantes. Nós somos um país que precisa crescer. Não dá para pensar um país crescendo 0,85% de PIB, como é que esse ano vai cravar. Só tem um jeito da gente crescer. Além de ter uma economia pró-consumo aqui, ou seja, as pessoas podendo consumir e fazer com que a economia cresça, é lá fora. É buscar mercados lá fora, ser competitivo lá fora, levar nossas mercadorias. Tem um mundo inteiro aí para poder fazer e fazer troca de mercadorias, coisa que o Brasil não faz e ele é minúsculo nesse mundo de troca de mercadorias mundial. Fabrício, antes do Boturão chamar o intervalo, eu queria fazer um registro importante. Essa relação do Brasil com a China, ela tem que ser ampliada e aperfeiçoada, porque hoje, basicamente, o comércio exterior do Brasil é exportação das tais commodities, né? Grãos, carne, minério de ferro, principalmente. Eu acho que o Brasil precisa agregar valor a esse produto agropecuário dele, buscar exportar produtos industrializados, ainda assim, da matriz agropecuária, e também buscar a transferência de tecnologia, né? Porque, veja só, no Jornal da Hora estamos organizando nossa TV online no Jornal da Hora. Em breve teremos uma TV online. Então nós começamos a buscar a aquisição de equipamentos, né? Aí eu fui cotar microfones. Existem vários microfones de preços de qualidades diferentes, né? Mas na China a gente chegou a ver um microfone que custa R$10. R$10 um microfone profissional. A partir daí, quer dizer, você vê que o leque de opções no mercado chinês é muito grande e o Brasil tem que se aproveitar dessa transferência de tecnologia para poder aperfeiçoar o seu mercado produtor interno. O intervalo, então, já retomamos a sequência aqui do nosso ponto de vista, em instantes. Muito bem, estamos de volta, sequência do ponto de vista. Hoje, com prazer, conversando aqui com o Fabrício Pierdomênico, consultor portuário, Fernando Chagas com a gente também, o Santana. E eu queria envolver aí com o Fabrício, com o Chagas, o Santana e você que está acompanhando a gente, o Porto de Santos, né? Nossa movimentação de cargas, tanto importação como exportação, já nesse contexto aí dessa relação comercial que será assinada em breve entre Mercosul e União Europeia. Mas antes tem um detalhe. Essa relação foi sacramentada, né? Foi oficializada a partir do momento que o presidente Jair Bolsonaro deu o ok, o sim, confirmou ao presidente da França, Emmanuel Macron, que o Brasil não sairá do Acordo de Paris, o acordo sobre o clima, sobre o meio ambiente, formatado em Paris anos atrás, né? Isso é absolutamente contrário a tudo que ele pregou, tudo que ele disse na campanha eleitoral e a tudo que ele vinha dizendo, né, nos últimos tempos. Inclusive, deu uma resposta a Angela Merkel e que existe uma psicopatia internacional, alguma coisa desse nível que ele falou, né,
em relação à proteção ambiental no Brasil. Já disse aqui várias vezes que eu acho que o Bolsonaro está coberto de razão em alguns pontos, né? A faixa litorânea brasileira é absolutamente desperdiçada, é um exagero, né, no que acontece no Brasil. Imagina se a gente tivesse pelo mundo afora, Estados Unidos, né, China, Japão, Europa inteira, né, as restrições ambientais que temos no Brasil. Você ia ter que implodir Nova York, Paris, né? 70% dos países europeus seriam implodidos, né? Porque não há proteção ambiental como há aqui, né? Agora, ele vai ter que explicar isso, né? O que eu vejo... Porque o pessoal, tanto os investidores aí na Amazônia, que andam derrubando aí a mata amazônica, né, direto, como a gente vem vendo aí, né, desrespeitando completamente a proteção da Amazônia, tinham algum tipo de expectativa em relação ao discurso que o Bolsonaro fez, né? E que agora muda. O que eu vejo, Boturão, ele vai na mesma passada do Trump. O Trump sabe que o Congresso americano vai rejeitar, mas ele bota aquelas pautas conservadoras, antiambientalistas, isolacionistas para o Congresso. Aí o Congresso rejeita. Nos Estados Unidos, não tanto aqui, porque os republicanos têm maioria. Aí ele fala, a culpa não é minha. A culpa foi do Congresso. O Bolsonaro faz a mesma coisa, a questão do armamento. A culpa não é minha. Eu estou agradando os meus aliados, aqueles 20%, 25% que estão comigo e vão estar sempre comigo. O Congresso que não conseguiu. Só que aqui eu acho que eu vejo vai ter uma diferença. Ele vai jogar isso no Congresso, vai agradar o pessoal dele, só que tem a indústria que, se a indústria se adaptar às necessidades desse acordo, ela vai querer exportar para a Europa. Então ele vai ficar nesse meio, em agradar o eleitorado dele, ou agradar a indústria, o empresário brasileiro, que se adaptar às normas internacionais de exportação, ele vai querer fazer. Ele vai querer entrar, então ele vai ficar nesse meio. Eu vejo isso mais muito discurso para o eleitorado dele se manter. Agora, depois de tudo isso que o Fabrício falou, que vai passar por todos os congressos, vai ter que ter a ratificação dos executivos, dos poderes executivos da Europa. Vai ser cobrado sobre essa questão ambiental? Se, na prática, ele não coibir o que está sendo feito na Amazônia atualmente, eles não vão ratificar. E nós vamos perder o mercado. Uma perda, o Fabrício comentava aqui no intervalo, né, 40% a mais do que a gente vinha acompanhando, né, em relação ao desmatamento. Saiu hoje, notícia fresquinha, não lembro agora se é maio ou junho a comparação, mas há um aumento de 40% a mais no desmatamento da Amazônia comparado com o mesmo período do ano passado. Os 5, 6 primeiros meses do ano já é maior do que dos 6 primeiros meses do ano passado, que já também não era das mais baixas. O fato é que os partidos ambientalistas da Europa já sinalizaram com isso, dizendo, se não cumprir a pauta, nós vamos votar contra. E eles têm um peso extraordinário dos seus legislativos e no próprio legislativo europeu, no Parlamento Europeu. Então, assim, não tem mais meio discurso. Tem que, uma vez que o próprio Bolsonaro e a sua equipe, e ratifico o que você disse, eles têm um mérito, assinaram. Né? Se foi fruto de 20 anos, eles assinaram. Eles têm que assumir esse compromisso. E esse compromisso significa viabilizar para os próximos 10 anos. E então ele não pode pensar como candidato a presidente, mas sim como estadista e presidente do seu país, que nós agora estamos falando de um mercado que representa 25% do PIB do mundo. Nós estamos falando de um mercado que pode acrescentar ao PIB do país alguma coisa em torno de 100 bilhões de dólares, só com o incremento das relações com a Europa. Então, é esse futuro que nós estamos falando. Portanto, é preciso ter responsabilidade. E se não tiver, é simples, dos 28, basta um rejeitar, acabou a brincadeira. E todo esse discurso que semana passada foi feito, nada disso acaba acontecendo. Só acrescentando, no Parlamento Europeu recentemente eleito, houve um crescimento muito do Partido Verde. E na Alemanha, a Merkel teve que compor com o Partido Verde. Então ele tem um crescimento muito grande. Ou a gente se adapta, ou então nós vamos perder esse mercado. E não é só a questão ambientalista, não. Demarcação de terras indígenas. Eles também se tem uma pauta, tem uma pauta enorme. Indígenas, a questão do respeito às leis trabalhistas, enfim,
combate à Emissão de escravidão, poluentes. tem uma série, a lista Ô, é Fabrício, enorme. É enorme. Então a gente pode chegar assim de conclusão que o principal opositor do governo Jair Bolsonaro não é o PT, não é o PSOL, não é nem os aloprados nem do próprio governo, mas é a própria realidade que se impõe a ele, né? Ele durante a campanha, ele defendeu algumas teses muito, vamos dizer assim, originais, e quando confrontando com a realidade, agora com essa questão do Acordo de Paris, com relação a lei do armamento que ele está propondo, aquela questão logo no começo do governo que ele propôs trocar a embaixada do Brasil em Israel também. Que Teve que Não se recuar. fala mais disso. Então, quando o discurso do Palanque é confrontado com a realidade, o Jair Bolsonaro é obrigado a recuar. Pois é, agora em relação a essa nova realidade entre o Mercosul, não é, e a União Europeia, que a gente aguarda com boa expectativa, desde que sejam cumpridos esses acordos, que sejam mantidos esses acordos, não é, e a gente volte a proteger, como exigem os europeus, né, e boa parte do planeta, a questão da Amazônia, que a Amazônia para muitos, a Amazônia não é brasileira apenas, né? Vários países da América do Sul aqui fazem parte dessa região, né? Nós temos o Amazonas, tem a Amazônia brasileira e a Amazônia americana, né? Agora, a expectativa nossa aqui, o Porto de Santos, crescimento, não é? Mais movimentação de cargas, com essa situação agora nova da União Europeia com o Mercosul, dá para vislumbrar já ou é muito cedo ainda, Fabrício? Não, Entramos nesse contexto todo. claro, se volto a dizer, não é de impacto imediato, mas estamos falando segundo os especialistas, estamos falando de um impacto no PIB de 100 bilhões de dólares. Nós estamos falando de um incremento na troca de mercadorias. Evidentemente que o setor portuário ele será bastante beneficiado com isso, porque quanto mais troca de mercadoria, mais movimentação de mercadoria nós vamos ter. Então, por exemplo, insumos para a indústria brasileira, e aí eu acho que é a boa notícia, porque nós podemos trazer equipamentos a um preço bem menor, e isso ajuda na competitividade, no incremento da produtividade da nossa indústria. Isso vai poder acontecer no curto espaço de tempo, assim como a gente vai poder vender mais, vai poder vender mais celulose, vai poder vender mais frutas, vamos poder vender suco de laranja, tudo isso com preços competitivos lá. Isso tudo demanda estrada, ferrovia e principalmente portos. Não há comércio exterior, principalmente com a Europa, sem portos. Então, os portos, eles entram nesse contexto como sendo ultra importante para viabilizar não só essa troca de mercadorias, mas para viabilizar a competitividade do produto brasileiro lá na Europa. Só para... O Fabrício lembrou a questão meio ambiente, os índios, essa coisa toda, enfim, né? Só para lembrar aqui, foi o Raoni, não é? Que teve uma reunião com o Macron, não é? Visitou grandes lideranças europeias, não é? Inclusive o Papa, não é? E o Macron convidou o Bolsonaro para uma reunião a 3, né? O Bolsonaro se recusou veementemente, dizendo que o Raoni não representa o Brasil. Eu tenho cá para mim uma série de dúvidas com relação a essa questão indígena, viu? Índio que toma uísque, usa celular, não é? É lógico, em parte o Bolsonaro tem lá as suas razões, né? Está na hora da gente manter a tradição indígena e permitir que o índio seja inserido no contexto da sociedade como um todo. Onde tem índio? Vamos abrir aí esse questionamento e quem souber a resposta, Não, um programa inteiro. ligue para cá. Tem alguém com a gente aí, Santana? Isso, o Valdomiro Trento, ele aproveita que estamos com um especialista em Porto, ele diz o seguinte: nós temos 8.000 quilômetros de costa, grandes rios navegáveis, e a nossa indústria naval esteve nascente, gerando milhares de empregos e tecnologia. Por outro lado, alguns governos levaram a mesma para o lixo. A quem interessa essa manutenção de coisas? O que você acha, Fabrício? De tudo isso que o nosso telespectador falou, eu tenho que fazer um registro com a questão da indústria naval. O Brasil ficou décadas sem fabricar absolutamente nada do ponto de vista de navio, plataforma, essas coisas todas. E na época do governo do presidente Lula, houve um incentivo para que houvesse uma retomada da indústria naval. A indústria naval,
ela é fundamental em qualquer país, porque ela é intensiva em mão de obra, é intensiva em tecnologia, mas é intensiva em mão de obra, né? Eu, como consultor, trabalho hoje, fiz um trabalho lá na Ecovix, do grupo Engevix, que tem o estaleiro Rio Grande, lá no Porto de Rio Grande. Eu visitei o estaleiro, Poturão, estaleiro que fez algumas plataformas desse país, simplesmente sucateado, parado. Já teve 15 mil funcionários trabalhando, hoje tem 60 funcionários. O que é essa... Quebrou. Aí, quem viu o Fantástico, desculpa fazer a propaganda aqui. Fica à vontade. Quem viu o Fantástico domingo Tribuna viu Livre o estaleiro da Odebrecht, que sequer construiu uma porca, um parafuso de navio. Está lá. Então, o Brasil se equipou, o Brasil... E do ponto de vista da produção, olha que detalhe, nós tínhamos a mesma produtividade que o mercado, que a indústria chinesa, do ponto de vista da fabricação de plataforma e navios. Nossa curva de aprendizado já tinha sido superada, já estávamos no estado da arte, na construção, na produtividade, quando quebrou. Tudo foi quebrado, certo? Não vou aqui entrar em detalhes da questão da corrupção, isso já foi amplamente debatido. A pergunta que eu sempre faço é que precisava combater a corrupção, não tenho a menor dúvida. Agora, precisava quebrar as empresas juntas? Nós voltamos à década de 80. Não há uma legislação, não é que... Voltamos ao a estaca zero na formação, na indústria naval. Estávamos indo competir com Coreia do Sul e com China. Hoje temos capacidade instalada e não temos mais condição de fabricar porque a economia não permite. Isso, Fabrício, aconteceu com a construção civil pesada também. As grandes obras públicas... Pararam todas, né? Pararam. Tinha que punir a corrupção, isso nós já discutimos. Tinha que punir. Isso está passando. Mas pune as pessoas, preserva as empresas. No momento que foram também para acabar com as empresas, e eram poucas que tinham essa tecnologia que nós temos, tanto na indústria naval como na indústria da construção civil pesada, nas grandes obras públicas, nós ficamos sem nada. E o que ocasionou isso? Além da quebra das empresas, o desemprego, que vai ser difícil recuperar rapidamente. Por isso eu vejo que a nossa saída, Fabrício, é realmente o comércio exterior, né? Sim. A minha preocupação, nós estamos preparados, temos condições de nos preparar nesses 10 anos, a nossa logística, as nossas estradas, ferrovias, também a cabotagem. Nós temos condições de nos preparar nesses 10 anos para ser tão competitivo quanto a Europa e diminuir esse custo do Brasil, Fabrício? Se a gente fizer a lição de casa, sim. Nós temos um país continental, nós temos portos, precisamos melhorar sempre. Precisamos melhorar as estradas? Sempre. Precisamos melhorar as ferrovias? Sempre. Só que não partimos do zero, entendeu? Nós temos um capital investido importante e que é só manter, é só continuar, é só fazer a política pública correta, incentivar, trazer iniciativa privada para poder fazer esses investimentos. É possível, sim, que a gente, do ponto de vista da logística, não vejo a menor dúvida de que 10 anos seja o suficiente para a gente estar preparado. Eu tenho dúvida, reforma tributária, tenho algumas outras dúvidas, mas do ponto de vista da logística, 10 anos é o tempo suficiente para a gente estar maduro para poder assumir esse mercado europeu que está vindo. Diga, Santana. O Fabrício lembrou muito bem que a Lava Jato ajudou a combater a corrupção, todos nós reconhecemos isso aí, mas também ajudou a quebrar empresas, né? Que não preservou as empresas, as empresas acabaram sendo punidas da mesma maneira. Mas uma coisa que a gente tem que registrar é o seguinte: uma boa parte das empresas no Brasil envolvidas nisso aí, elas só eram gigantes, só eram do tamanho que eram por conta da corrupção, por conta da relação promíscua. A Odebrecht só era a maior construtora do país por causa da relação promíscua, de corrupta, ao longo de décadas com o poder público, seja lá qual fosse o governo, fosse PT, PMDB, PSDB e assim por diante. JBS, um outro exemplo, só virou um grande conglomerado de produção de proteína animal por causa dessa relação promíscua com o poder. Então, acho que falta também no Brasil, além dessa
esse combate à corrupção na esfera pública e também o que os especialistas chamam de um nome bonito, né, de compliance, né, de você fiscalizar as contas dessas empresas privadas para impedir que departamentos de operações estruturadas, como o da Odebrecht, não existam, né, para não tornar o esquema de corrupção um órgão do seu organograma de trabalho, né? É difícil isso. Pelo mundo afora a gente tem esse... Agora, a gente aqui, ninguém aqui é contra o combate à corrupção, pelo contrário. Agora, o Brasil precisa estabelecer, precisa criar uma legislação que evite essa hecatombe que ocorreu aqui, né? Substituir a diretoria corrupta por uma outra que não tem esses vícios e controlar. Que não podia... As próprias empresas têm que ter um controle não, mais rígido. Afastava a família Odebrecht, mas a empresa tinha que continuar. 180 ou 190 mil funcionários. Imagina o todo da cadeia, não é, que era envolvida na movimentação econômica produzida pela Odebrecht, para citar a única, é a maior de todas, né? A Odebrecht, como o Chagas está dizendo aqui, né? Você tem que punir os familiares, né? E, de alguma forma, manter essa perdeu o know-how, movimentação, né? As nós obras, perdemos o know-how. Se matar o Odebrecht hoje, nós perdemos todo o know-how dela. Eu não sei onde é que eu li isso. Nós temos 12 mil funcionários hoje na Odebrecht. Onde foram parar os outros 170 mil funcionários, né? E uma renca enorme de empresas, enfim, que eram terceirizadas, quarteirizadas, prestadores de serviço, né? Fornecedores para tudo. Quebrou todo mundo, ou se não quebrou, teve uma diminuição assim de 70%, 70% quebrou, né? O cara está vivendo aí no desespero. E muitos mudaram aí de atividade, de ramo, né? São incalculáveis. Citando a reportagem que eu vi no domingo, não é só a empresa grande que está quebrando. Imagina, tem lá a história do cara que se preparou para ser fornecedor da indústria local. Cadeia, pequeno, o cara é pequeno. Pode mudar de ramo. Né? Mas ele tem uma dívida de R$1 milhão. R$1 milhão. Para um cara que tem só aquilo, é uma empresa familiar, portinha de garagem, é impagável. Quebrou. Não tem como ele poder se reestruturar na vida, ou seja, na avalanche, na hecatombe, usando a sua palavra, na hecatombe econômica que houve no Brasil, que implodiu as empresas e que acabou com o emprego dessas empresas, levou junto não só o emprego das pessoas que trabalhavam nas empresas, mas com todo um sem número de empresas e pessoas que indiretamente dependiam ou estavam atreladas a esse negócio. Eu lembro sempre o caso Siemens. O caso Siemens ele é exemplar. Foi pego em corrupção não só no Brasil, em alguns outros países. Se recuperou a empresa, prendendo os seus... Prendeu quem tem que prender, mas a empresa e seus contratos foram preservados. A empresa e seus contratos foram preservados. Por quê? Porque existe aí uma coisa que é muito pior do que você punir a empresa, punir as pessoas e punir toda a cadeia, que é você ter uma quebra da economia do país, que gera prejuízos incalculáveis. 13 milhões de desempregados é um dos reflexos, não só o reflexo. O intervalo, voltamos já na sequência do ponto de vista. Rapidinho, tá? Olha. Sequência aqui do nosso ponto de vista, né? E falando sempre em Porto, a gente lembra dos acessos. Falando dos acessos, voltamos a falar das ligações secas, importantes, Santos-Guarujá, essa coisa toda. A gente teve um cuidado danado para falar sobre isso, porque virou lenda urbana mesmo, né? 80, 90 anos se batendo nisso e as coisas não acontecem, né? O João Dória, governador do estado, esteve recentemente abrindo aí um seminário sobre a área portuária aqui em Santos e, mais uma vez, bateu favoravelmente a tese dessa ponte que pode ser construída, não se sabe, ligando Via Anchieta a Dom Domênico Rangoni, pode ser construída em tese pela Ecovias, portanto sairia dinheiro zero, né, da conta do governo do estado de São Paulo, União, enfim. Só que aí há uma situação curiosa. O presidente da Codesp, né, eu até anotei aqui o Casimiro, Tércio, é isso? O Tércio Casimiro? Tércio Casimiro, né? Se colocou contrário aí à ponte, dizendo que há uma possibilidade de atrapalhar, não é, uma expansão aí futura expansão do Porto de Santos, enfim, né?
Na última sexta-feira, o deputado Kenny Mendes esteve conosco aqui, ele saiu do programa e foi para uma reunião com o presidente da Codesp para conversar a respeito dessa situação, já que para ele, para o presidente da Codesp e para todos, né, um túnel seria uma opção melhor. Né? E um túnel, como todo mundo sabe, não precisa ser um túnel ligando aqui esta margem àquela. Né? Pode ser um túnel que saia daqui, faça uma curva, venha parar aqui. Um túnel que saia daqui, faça um U e volte para lá. Enfim, desde que atinja aí os objetivos. Foi conversado, né? E até o Jornal da Orla registrou aqui na última edição. O deputado Kenny Mendes informou a mim, ao Marcos Santana, que havia conversado com o presidente da Codesp, que ele achou extraordinária a ideia. Qual a ideia? Não é? A ponte tem um orçamento de... 2,5. 2 bilhões, é isso? 2 bilhões e meio. 2,5 a ponte? É. 2 bilhões e meio e o túnel teria de 3 bilhões e qualquer 3, coisa, sim. né? Daria 500 e alguma coisa, milhões de diferença. Aí a Codesp cobriria essa diferença. O presidente da Codesp achou a ideia ótima, né? Disse ao deputado Kenny que se for por esse caminho está tudo certo, vamos fazer um túnel então. E eu queria saber aqui dos nossos amigos, Fabrício e Fernando Chagas, o que a gente pode esperar aí dessa discussão. Lembrando que o presidente do Codesp não recebeu qualquer pessoa lá, um deputado estadual, que foi ao encontro dele, representando os interesses, claro, aqui não só da região, como do governo do estado também, da própria Ecovia, está envolvida nesse negócio, né, o Fabrício? Bom, primeiro vamos entender por que da preocupação do presidente da Codesp. Tem muito a ver com o chamado calado aéreo. Ou seja, se a ponte, a altura dela entre a altura máxima e o mar, tiver uma altura que for inferior ao que os navios precisam, significa que você está dividindo o porto ao meio, metade que está para lá não vai receber mais navios, ou pelo menos navios de grande porte, e a outra metade vai receber. Então essa deve ser, imagino, a grande preocupação do presidente, e que talvez, eu não sou engenheiro, mas acho que a engenharia daria um jeito nisso, bastava ver aí qual é o calado aéreo seguro para que se possa ter uma boa, uma garantia pelo menos de que os navios vão continuar passando por baixo dessa ponte. Então, eu acho que é essa a preocupação. Para mitigar essa preocupação, evidentemente que o túnel ele é a solução mais desejável. Lembrando que aí esse túnel também tem que ter uma profundidade que não atrapalhe futuros aprofundamentos do porto. 25 metros, mais ou menos. Por aí. E tudo isso começa a entrar na grana, entendeu? Isso custa dinheiro, isso custa orçamento. Então, a minha preocupação são duas, na verdade. A primeira acho que a Codesp, evidentemente, tem condições de conseguir este dinheiro, se não com recursos próprios. A própria União pode, por meio de aumento de capital, financiar. Não vai ser 500 milhões de uma vez só. Isso provavelmente é uma obra que vai requerer anos. Então, você vai precisar de dinheiro ao longo dos próximos 3, 4 anos. A maior dúvida que eu tenho é que, salvo engano, Wagner, esses 2,5, quem vai construir é a Ecovias, que é uma entidade privada. Como é que você, entidade pública, pega 500 milhões? Eu confesso a minha completa e total ignorância em pensar sobre isso, de como pegar 500 milhões e entregar para a Ecovias. Então, agora faz o que você quiser. Eu tenho uma incapacidade, confessa, de não saber que mecanismos poderiam ser utilizados. Porque, normalmente, via de regra, né, você, para disponibilizar dinheiro público, você precisa de um precedente de licitação pública. Então, eu não sei como faria isso, Wagner. Confesso para você que esse desenho jurídico eu tenho dificuldade financiamento? de entender. Não dá, né? Não dá. Não dá para fazer um financiamento? Mesmo da Ecovias fazer um financiamento com o governo da União? Não, mesmo assim teria que ter, se é a União, se é dinheiro público, tem que ter a licitação. Inclusive, lá fora, nós estávamos, antes de começar o programa, o Fabrício questionou isso. Fabrício, também não sei. Tem dinheiro público? Pode ser até uma operação de crédito. Tem dinheiro público? Tem que licitar. Dou um exemplo. Prefeitura de Santos fez um financiamento para fazer a entrada de Santos. Teve que licitar. O dinheiro vem da Caixa, mas nós tivemos que licitar. Não vejo nenhuma hipótese aí de inexigibilidade de licitação e de dispensa de licitação.
realmente pelo aspecto jurídico, já não é mais financeiro, ele vai ter dificuldade. Se tiver dinheiro público, não pode entregar simplesmente para Ecovias. Vai ter que licitar, porque é o princípio da igualdade e da competitividade. Aí, Posso fazer um questionamento usando um raciocínio de boteco? sim. E se fatiasse a obra e a Codesp fosse responsável por uma parte, por exemplo, os acessos, e a Ecovias faria a parte subterrânea. Parcelamento de objetos. E aí sim, talvez, aí a Codesp, nos seus trâmites burocráticos como uma estatal, aí faria a concorrência pública. A própria, o Fabrício sabe disso, a Lei 8666 fala em parcelamento de objeto. Com certeza, o Tribunal de Contas, fosse da União, do Estado com certeza, se é um tribunal que ele é muito rigoroso em parcelamento de objeto, é você pegar uma obra, você dividir em várias partes, para você conseguir o seu objetivo. Não licitar ou ser abaixo do valor de licitação, da despesa de licitação. Isso é parcelamento de objeto, com certeza o responsável seria acionado. Como é que é o modelo jurídico da nova entrada de Santos? Fizemos o financiamento e então, fizemos a prefeitura fez o financiamento, mas aí que está o prefeito, o Wagner Ramos, que é o responsável pela obra, cansam de repetir que falta parte da União, cadê a União não comparece. Não, aí o financiamento... São obras separadas? São obras separadas, porque aí nós estamos no perímetro urbano, nós estamos cuidando, o Fabrício sabe bem disso, nós estamos cuidando do perímetro urbano. Ali é competência do município, competência do Estado. Aí não dá parcelamento. Tem a sua obra e a União teria também a sua obra, que aí pegaria a questão da atividade portuária. Seria a ligação da Imigrantes com o porto. Aí seria da União. Santos está cuidando com esse financiamento do perímetro urbano. Está remodelando o que é de competência do município, inclusive mudando o sistema de transporte, que aí seria de competência do município. E a Ecovias fazendo a sua parte na questão da Imigrantes. Aí não dá parcelamento, porque nós temos competência diferente, competência da União, competência do Estado e competência do município. E o túnel seria uma obra só? Uma obra só. E a perna do túnel? Faz uma perna do túnel lá, é a competência da União. Agora, a outra dúvida que eu tenho é que você volta para estaca zero, porque você vai ter que licenciar uma nova obra. Uma nova obra. Não é mais uma obra, porque uma obra é o túnel, outra obra é a ponte. Não, tá bom, ok, não é mais... por algum momento, por algum arranjo jurídico, consegue que... A Codesp tem o dinheiro, consegue repassar o dinheiro... Aí, como é que fica? Volta a estaca zero, vai ter que licenciar essa obra novamente. Novamente, é outra obra. Então, para daqui quantos anos? Nova obra. Uma não tem relação com a outra. O calado aéreo que você cita, o Fabrício, não sei que altura vai aí esses navios cargueiros, enfim, né? Mas uma ideia de quanto, mais aproximadamente? 30 metros? Hoje em dia... É difícil para hoje em dia, a questão sempre é a mesma coisa do tamanho e da profundidade do navio. Uma coisa é o que temos hoje, outra coisa é o que terá daqui 30 anos. Então, é essa questão de tendência. Os navios, por tendência, eles estão ficando mais largos e mais baixos. E com menos calado, ou seja, pelo menos não estão exigindo calados maiores. Por quê? Porque senão, imagina que um navio, se toda a família de navio que é lançada exige mais profundidade, haja porto, haja dragagem, haja... inteiro toda hora, né? Então, assim, os próprios navios estão tendo esse cuidado, mas é aquilo que a gente tem que pensar que tudo isso vai ficar para sempre, é perene. Então, o longo prazo é fundamental saber e entender. Por isso que nada melhor do que sentar Porto, Estado. Aliás, isso já deveria ter sido feito lá atrás. Né? Na concepção da ponte, eu imagino que deve ter sido feita essa discussão. E imagino que a Codesp tenha sido consultada, e imagino que ela tenha tido uma posição a respeito disso. Né? E agora mudou, talvez em função de algum dado novo. Acho que a gente tem que ouvir, sim, a autoridade portuária, ela é importante. Ela que sabe o futuro do seu porto. E saber se efetivamente o que está sendo colocado é um entrave ou não. Ou seja, a ponte vai criar um problema ou não para daqui 30, 40 anos ao Porto de Santos. Isso precisa ser discutido. Embora, né, eu perguntei ao prefeito aqui, ele confirmou,
Na verdade, a Codesp não tem poder de veto nem coisa nenhuma, porque é uma obra Santos, né? É dentro do perímetro urbano. Dentro do perímetro urbano aqui da cidade de Santos, que vai ligar Domênico Rangoni com a Via Anchieta, mas evidentemente que é claro que a Codesp precisa ser ouvida para não acontecer no futuro isso que o Fabrício acaba de colocar aqui como possibilidade de empecilho. Ninguém está dizendo que isso vai acontecer, né? Olha, isso aconteceu em Nova York. Aconteceu? Não aconteceu. Recentemente, a autoridade portuária de Nova York tem que fazer uma mega operação de levantar todas as pontes. Quando foram construídas essas pontes, ninguém imaginava que os navios iam ficar com aquela altura. Mas aí tem mais de 100 anos as pontes. Provavelmente. Estamos falando de coisas de décadas. Mas, ou seja, essa questão ela precisa ser pensada para que lá na frente alguém não fale, por que não pensaram lá atrás nisso? Por que não pensaram nisso? Então, eu acho que vale sim o debate. E aí, verificar qual é a melhor opção mesmo. Tá? Agora, será um grande retrocesso se mudar de novo o projeto. Eu acho que a partir do momento que a partir disso que vocês estão colocando aqui, né, dessa situação jurídica complexa, né, ou insolúvel pelo jeito, né, a não ser que surja aí uma coisa que ninguém aqui imagina, mas acho que vamos ficar com a ponte mesmo, né? E aí, evidentemente, precisa de um acordo aí com a presidência da DOCA, com os engenheiros da Companhia Docas, com os engenheiros da Ecovias, evidentemente, pessoal de bom nível, ótimo nível, técnico, indiscutivelmente, para projetar uma ponte que de repente, daqui a 20 anos possa ser alterada, né? De alguma maneira. Não sei se é possível fazer alguma coisa desse tipo, né? A gente tem aí a Via Anchieta, hoje completamente superada, e a Imigrantes, uma estrada absolutamente diferente, né? Muito mais moderna, construída de outra forma, com os túneis, enfim, né? Que permite uma chegada a Santos muito mais rápida e muito mais tranquila que a gente tinha antigamente pela Via Anchieta, embora a Ecovias nos obrigue, né? Aos feriados, né? Final de semana, a voltar. A Anchieta é muito mais bonita. Indiscutivelmente, 1 milhão de vezes mais bonita, mas muito mais perigosa. Você tem que andar muito devagar, com cuidado, danado, enfim. Fabrício, sempre um prazer receber você aqui. Obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado ao telespectador, obrigado pelo debate, obrigado pela companhia de vocês. O Chagas está sempre conosco aqui no Ponto de Vista, o Santana diariamente aqui com a gente. Segunda a sexta estamos juntos, 1h30 da tarde, ao vivo, Ponto de Vista. Reprise, 8 da noite, sempre aqui na Santa Cecília TV. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.